Eu fiz questão de colocar esse slide aqui porque ele dá uma espécie, né, de linha do tempo, e no caso da China comunista, né, das várias iniciativas governamentais de uniformizar o Wushu e de normatizar, né, também o Wushu. Às vezes a gente pensa na UWF, né, que é a instituição hoje que promove as competições, né, internacionalmente, né, que está ligada aí ao Comitê Olímpico, né, que nossos atletas brasileiros participam, né, muito bem das competições e tudo mais. Ela nasce nos anos 90, né, aqui eu coloquei 98, mas esse processo ele vem desde o início dos anos 90, né, da Constituição, né, dessa Federação Internacional, da UWF. Mas antes disso, né, desde a década de 50, a China tem criado órgãos oficiais para uniformizar o Wushu, criar as rotinas, estabelecer campeonatos entre as províncias, para divulgar o Wushu internacionalmente, para fazer publicações, né, a respeito da arte marcial. Então aqui eu coloco algumas dessas principais instituições, né, que foram criadas, tá? Pela República Popular da China, né, pela China comunista, né, na perspectiva do Wushu. Agora, ao mesmo tempo, né, que a República Popular da China ela tinha o seu esforço de constituir instituições, né, capazes de normatizar e comandar o esporte, né, por eles pensado, né, também em Taiwan, né, nessas alturas sob o governo nacionalista, né, e Taiwan que aqui em 75 ainda era reconhecida como China pelos Estados Unidos, né, então os Estados Unidos não reconheciam a China comunista como China e sim Taiwan, né, somente em 79, né, nesse contexto de Guerra Fria, que os Estados Unidos vão passar a reconhecer a República Popular da China como China, e a partir daí a República Democrática da China vai ser chamada pelos Estados Unidos somente de Taiwan. Né. Hoje, no mundo, pouquíssimos países reconhecem Taiwan como China, né, como República Democrática da China. Um dos poucos, por exemplo, é o nosso vizinho, Paraguai, né, que tem uma relação, inclusive comercial, importante, né, com Taiwan, né, e até por isso a relação diplomática, né, com Taiwan é um pouco diferente do resto do mundo, né, por ali. Em Taiwan também se desenvolvem as instituições próprias, né, como a International Chinese Wushu Federation, a ICKF, né, que é lá da década de 70, que começa a ser idealizada. Né, ela vai, inclusive, fazer publicações. Né, na década de 80, ela mantém uma revista que publica, né, muito sobre arte marcial. Se eu não me engano, 4 vezes ao ano, né, uma revista acadêmica, vamos chamar assim, né, mas ligada ao Estado de Taiwan, ao Estado chinês em Taiwan, né, sob uma perspectiva nacionalista. Então, aquelas ideias do Chiang Kai-shek, do Sun Yat-sen, vão estar sempre presentes, né, ainda que não de uma maneira explícita, né, nesses escritos sobre o Koshu. Né, e mais recentemente, a gente tem a internacionalização do Koshu, assim como do Wushu também, e foram criadas outras instituições internacionais, né, de Koshu principalmente. Uma delas eu coloquei aqui, que é a The World Koshu Federation, que é sediada nos Estados Unidos, né, mas que também tem na sua fundação uma atuação muito forte de taiwaneses. Né. Por exemplo, o mestre Daniel Wang, né, que é bastante conhecido por conta do Swai Chao, teve muito no Brasil por conta de ligações, né, com o mestre Lin Wenkai, né, que é, por sinal, filiado, né, e é um dos presidentes, ou vice-presidente, se não me engano, dessa The World Koshu Federation. Então, assim como tem na China, né, a tentativa de formação, né, de associações e federações internacionais para lidar com o Wushu, né, também Taiwan, sobretudo no contexto da Guerra Fria, mas também posteriormente, tentando se afirmar, né, como nação chinesa, né, também vai promover os seus eventos, sobretudo os eventos, né, de luta, né, esse de 75, né, essa World Wushu Championship Tournament, né, em Taiwan, é uma competição de Lei Tai, né, de luta,
né, que era algo que nas competições de Wushu nessa época ainda não era presente. O Sanda vai se desenvolvendo nesse processo até como uma forma, né, de mostrar que ali na República Popular da China também se podia fazer aquilo que estava se fazendo na República Democrática, né, em Taiwan. Essas duas potências, né, essas duas Chinas, elas sempre estavam rivais, né, rivalizando. Né. Então, o que uma fazia, a outra tinha que fazer também e fazer melhor, porque também estava em jogo cooptar, né, aqueles chineses que tinham saído de ambas as Chinas e estavam espalhados pelo mundo. Né? Havia uma necessidade, uma tentativa também de trazer essas figuras, né, para colaborarem com o desenvolvimento da China em um desses dois contextos, que além de serem geográficos, eram também contextos políticos, geopolíticos diferentes, ou seja, uma China capitalista e uma China socialista. Né? Então havia, né, uma rivalidade muito grande, né, e uma tentativa sempre de uma superar a outra naquilo que elas se propunham a realizar, inclusive no âmbito das artes marciais. Estou chegando perto do fim, eu sei que não é o padrão, né, da internet ficar fazendo falas longas, né, esse aqui é o meu cacuete de professor, né, mas eu queria mostrar mais 2 slides rapidinho. Né, primeiro esse aqui, né, que é das Olimpíadas de Pequim, né, de 2008, onde o Kung Fu entrou como demonstração. Né, então a gente tem aqui, né, competição de forma, né, de Taolu e de Sanda nos Jogos de Pequim. Então isso é muito enfatizado hoje na China, né, a perspectiva olímpica do esporte, né, como uma tentativa também de mostrar a força da China para o mundo. Né, a China né, tem se tornado cada vez mais importante na geopolítica, né, mundial, né, em termos econômicos e também em termos militares e termos diplomáticos. E o esporte é um lugar, né, em que se reafirma. Né. É até muito curioso isso, né, se a gente pensar nas comunidades marciais internacionais, né, que participam do movimento esportivo do Wushu. Né, as pessoas precisam ter consciência de que elas estão, de uma certa maneira, colaborando com o regime chinês, quando elas se dispõem, né, a fazer esse tipo de vivência do Kung Fu, né, ou do Wushu. Né, vivenciar, né, o Wushu, né, como prática esportiva olímpica, de uma certa maneira é aceitar um projeto também que foi idealizado dentro do Estado chinês com vistas a se expor, né, expor cada vez mais a China, a República Popular da China, como uma grande potência mundial, como detentora ali de uma cultura muito rica e que pode ser espalhada pelo mundo todo. Né? De uma certa maneira, tem um aspecto imperialista também, né, no Wushu competitivo moderno, muito semelhante ao que os Estados Unidos, né, ou potências europeias fizeram por meio de outras instituições culturais. Né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, a música, o cinema, né, todas essas expressões, que é muito legal. A gente também não precisa de ser liberal para gostar de rock ou para gostar, né, de cinema de Hollywood, né? Assim como a gente também não precisa ser comunista para gostar de Wushu e de gostar de praticar, né, sob uma perspectiva esportiva, né, a arte marcial, ou de ver, né, de assistir esses espetáculos. Mas a gente precisa de ter essa consciência de que são espetáculos que estão ligados a uma certa visão política e geopolítica em que a China tenta se afirmar como grande potência. Por último, vamos lembrar aqui, né, que hoje o Wushu é internacional. A própria associação se diz internacional, tanto a de Koshu quanto a de Wushu. Né? Ou seja, o Kung Fu ele não está mais restrito à China há muito tempo. Né? E a gente, quando fala em China, a gente tem que pensar, né, aqui, ó, em Hong Kong, a gente tem que pensar em Taiwan, né? A gente tem que pensar em tudo aquilo que não é República Popular da China, né? Macau, né? Tibete, Mongólia, né? As províncias como a Inner Mongólia, né? Mongólia Central, não sei como é que traduz isso, vejo mais em inglês, mas essas províncias semi-independentes, né? Ou que têm autonomia, né? A China é um continente, né? Ela é muito mais do que um país, ela é um império continental, né? Que é muito diversificado dentro de si, e fora da China também existem muitas Chinas, né? Essas duas aqui são Chinas. Hong Kong é China, Taiwan é China, mas são China ao seu modo, né?
Assim como há comunidades numerosas de chineses que vivem nos Estados Unidos, que vivem no Brasil, que vivem na Austrália, que vivem no Canadá, que vivem, enfim, no mundo todo, né? E essas comunidades, elas têm as suas expressões próprias, elas desenvolvem a arte marcial do seu modo, né? E não há um jeito correto, né, de fazer isso. Né? Não é a IUWF, por exemplo, que vai definir o que é o jeito correto, não é a Federação de Taiwan que vai dizer qual é o jeito correto, não é a escola X nem a escola Y que vai dizer qual é o jeito correto. Elas podem dizer qual é o jeito correto para elas, né? Mas existem muitas formas, né, corretas, né, conforme as comunidades que vão desenvolvendo essas artes, né, e vão transformando essas artes, seja sob uma perspectiva esportiva ou sob uma outra perspectiva, que vão marcar o modo que essa arte ela se mostra para o conjunto da população. E isso está sempre ligado a questões mais amplas do que a simples questão marcial. Está ligado ao universo da cultura, está ligado ao universo das ideologias, da política, enfim, de tudo mais. E tudo isso a gente tem que ficar atento, se a gente quiser ter uma prática consciente, né, saber o que está fazendo com nós mesmos, né, e uma perspectiva ética, né, de uma prática que seja afinada com aquilo que a gente deseja, não só para nós, mas também para o nosso próximo e para o mundo. Né? Eu acho que isso é importante em qualquer atividade, seja ela esportiva, marcial ou não.